A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Vou passar agora um vídeo em que a missionária Marisa, ela relata um sonho que ela teve. É muito forte. Preste bastante atenção. Aproveite aí, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Olá, pessoal. Só passando aqui hoje para contar o sonho que eu disse para vocês que eu estaria falando, né? Essa noite Deus me incomodou muito e disse que eu contasse, que eu passasse os sonhos para frente. E eu disse que seriam 3 sonhos, mas eu vou contar 2 porque o terceiro foi uns 2 anos atrás. Então eu quero contar esses daqui agora. E quero dizer para vocês que o que eu vou contar agora é como se fosse um alerta de Deus para todos nós que somos missionários, que estamos no campo, pastores, né? Para que a gente realmente estivéssemos cada dia mais focado na pregação do Evangelho, ensinar pessoas, resgatar vidas, buscar almas para Jesus, tá? Para isso, por isso que eu vou contar o sonho que essa noite Deus, essa madrugada, Deus falou muito comigo e que era para passar. Faz mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, antes de eu ir viajar dessa última vez para São Paulo. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Eu tive um sonho que eu estava na frente de um colégio onde eu estudava há muito tempo atrás. E eu olhava para o céu, e quando eu olhava para o céu, estava descendo um monte de cavalos, e era cavalos assim que estavam vindo sobre as nuvens, e na frente tinha um cavalo enorme, que ele era preto, e ele descia, pulava as nuvens assim, e descia até vir para a terra. E aí, quando eles estavam quase descendo na terra, eles se transformavam em homens, eram 4 homens grandes, como se fosse assim, soldados com capacete, assim, com espada na mão, metralhadora. Eram 4 soldados, aqueles cavalos, e eles se prostravam, eles se pisavam na terra, assim. Eu vi aqueles coturnos deles, assim, eles pisavam na terra. E eu olhava assim, me assustava e dizia assim, nossa, é os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu acordei. Peguei a Bíblia e fui ler sobre os cavaleiros do Apocalipse. E ali Deus falou fortemente comigo. E uma das partes que eu tive, assim, que me impactou bastante foi essa, que diz assim, o terceiro selo, que está em Apocalipse 6, diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevado por 1 dinheiro, e não danifiquei o azeite e o vinho. Essa palavra foi forte para mim. Não danifiquei o azeite e o vinho. O azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. O vinho é o sangue do Cordeiro que nos limpa, que nos purifica. É o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. Então, eu vi ali a misericórdia de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, cuida dos meus. Estou cuidando dos meus. Foi muito interessante esse sonho. E logo, isso faz 1 mês e meio mais ou menos, e aí logo começou essa tragédia agora no Rio Grande do Sul, tudo isso, e o sonho toda hora ele vem na minha mente, dos 4 cavaleiros, que o selo já havia sido aberto. Se você ler um pouquinho mais para baixo, você vai ver tudo que está ali escrito no Apocalipse 6.
é interessantíssimo. É como se fosse um aviso para gente. Depois, foi de ontem para ontem, eu tive um sonho. Era umas 4 horas da madrugada, porque é sempre assim, clareando o dia, e é uma visão rápida. E eu tive. Gente, essa me deixou assim impactadíssima, e eu falei, não, eu preciso falar, porque Deus incomodou essa noite. Eu não ia contei só pro meu esposo, mas aí Deus me incomodou, que era para contar, para passar para frente. Eu tive o sonho que eu estava andando em uma rua, eu, meu esposo, o Wellington, que é o missionário que a gente treina aqui, e mais outras pessoas, e nós estávamos todos alegres andando numa rua, numa calçada. Do lado tinha uma escola, e nessa escola tinha bastante criança, e essas crianças eram índios, muitos índios tinha ali brincando, era tudo índios brincando ali. E nós íamos passando, era uma rua asfaltada, tinha casas, tinha prédios. E eu comecei a olhar para o céu, andando na rua e olhando. Quando eu olhei para o céu, eu vi aquela parte azul do céu, mas todo manchado, e foi subindo aquelas manchas no céu de marrom, assim, de barro, assim, e parecia chocolate. E eu fiquei olhando assim, e o céu foi sendo fechado de chocolate, assim, daquela coisa marrom grudada no céu, assim. E aí eu olhei assim para trás, para o céu, e tinha um pouquinho assim de espaço azul que era para se fechar. E aí eu vi que fechou aquela mancha marrom, todinho o céu ficou assim, chocolatado. E aí eu olhei para trás, assim, no céu, tinha um pouquinho de azul de uma parte que ainda não tinha fechado, lá em cima. E aí abriu-se uma porta no céu. Quando abriu aquela porta, saiu uma luz forte daquela porta e começou a descer Jesus. Só que não era Jesus que saía naquela porta, eram imagens de Jesus. Sabe aquela imagem como se fosse quadro, Jesus pequenininho com um cajado na mão e com ovelha, e foi descendo aqueles quadros de Jesus, de imagens assim, tipo escultura, assim, descendo daquela porta para a terra, aquelas imagens no céu. E eu fiquei olhando naquelas imagens, e eu comecei a falar, olha Jesus descendo, como se aquilo fosse entrando dentro de nós assim, e todos nós que estávamos ali na rua, começamos a dizer que era Jesus que estava descendo, e aquela alegria assim, parece que entrava dentro de nós aquela alegria, e aí eu fiquei olhando. Só que teve uma hora que desceu que era Jesus, só que ele foi descendo assim para a terra. Quando chegou na terra, era uma mulher. E ele andava assim na calçada e se dividia em dois. Era um homem, era uma mulher. Ele se escondia atrás de um poste. E quando ele se escondia atrás de um poste, que eu olhava assim, parecia... É que eu estou pegando um versículo aqui, gente. Parecia uma pessoa, quando ele se escondia atrás da porta, vinha um versículo na minha mente. Na mesma hora, vinha esse versículo que está em Mateus 24. E era muito forte. Eu olhei assim, e aí veio esse versículo, e eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, quando veio esse versículo na minha mente, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu se tornou um quadro negro. E começou assim a desenhar no céu uma pirâmide. Uma pirâmide, assim, a beirada era toda assim picotada, igual essa tesoura que a gente corta, assim, um papel e que vai picotando. Essa pirâmide era toda assim dourada, assim, em volta dela.
Na ponta lá dela estava escrito Christian, não era Cristo, era CHR, e não dava para entender direito o que estava escrito. E foi escrito, e estava aquelas letras, tudo assim, escrevendo naquela pirâmide no céu. E aí eu pensei assim comigo, eu preciso ler, conseguir ler para mim falar para o povo que Deus está querendo falar com o povo. No sonho eu falava. E aí eu falava, mas está tudo escrito em aramaico. Aí vinha aquela voz assim, bem forte na minha mente, assim. Por que? Uai, mas que estranho, por que Deus vai mandar uma mensagem em aramaico se ele sabia que nós não ia entender? E eu acordei. Gente, uma coisa eu vou dizer para vocês. O que Deus ministrou forte no meu coração. É como se tivesse chegando no fim, é o princípio das dores. E Deus está mostrando que muitos vão ser enganados, achando que a salvação vai vir dali, vai vir daqui, que os problemas vão ser resolvidos daqui, e não é Jesus. Não era Jesus que estava vindo ali do céu, que abriu aquela porta, da onde caíam aquelas figuras como de Jesus, caíam imagens de Jesus. Não era. E as pessoas vão se alegrar achando que está vindo Jesus, algo vai aparecer. E as pessoas vão se alegrar achando que isso aqui é Jesus. Muitos serão enganados. E sabe por que muitos serão enganados? Por não conhecer a verdade da palavra, por não querer conhecer a verdade da palavra. E nós, como os missionários, como os pastores, precisamos pregar a palavra verdadeira de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Gente, não dá mais tempo. Gente, nós precisamos falar de Jesus. Olha o Rio Grande do Sul inundando um mar de lama. Nós precisamos pregar Jesus. Me lembro que quando foi para vir para o Uruguai, eu tive 6 anos no Rio Grande do Sul, trabalhando, pregando. Gente, eu não medi palavras para pregar naquele lugar. E Deus sabe disso. E eu tenho, assim, a plena seguridade do trabalho que Deus fez através das nossas vidas naquele lugar. Até um dia, as pessoas não entendiam, mas por que, missionária, você vai para o Uruguai? Até um dia em que disse, Deus falou claramente assim, olha, gente, foi claramente, que tudo que tinha que ser feito ali, a parte que Deus me colocou para fazer, eu tinha feito. E que era até ali. E agora era para vir para o Uruguai. Não sabia nem como dizer para as pessoas que eu iria para o Uruguai. Mas eu vim em obediência a Cristo Jesus. E ele, da mesma forma como disse que estaria na frente, ele veio na frente. E agora, é como se Deus estivesse pedindo assim, olha, fale para o povo para começarem a orar. Peçam misericórdia pelo Rio Grande do Sul. Orem por as vidas do Rio Grande do Sul. Preguem o evangelho, preguem o evangelho. Falem do nome de Jesus. E isso é para o mundo inteiro, gente. Fale do nome de Jesus. Pregue o evangelho da salvação. Jesus está voltando. Mas antes da vinda de Jesus, tem muitas coisas que nós já sabemos que vão acontecer, que está escrito na palavra dele. Tem pessoas que não creem, tem pessoas que não querem nem ouvir falar em Jesus. Mas Jesus está ali oferecendo a graça e a misericórdia dele ainda.
sobre as nossas vidas. Missionários, pastores, cristãos. Jesus está buscando um exército de cristãos comprometidos com a obra para falar do nome dele. Porque ele quer salvar, a todos ele quer salvar. E só depende de a gente pregar. Falar de Jesus para todos. Esse sonho, gente, isso me impactou. O céu estava marrom de lama, tudo. Essa porta se abre lá no céu com a luz forte, mas não era Jesus que estava vindo. Nós estamos no pontinho final. E Jesus está nos chamando. Leiam a palavra. Estudem a Bíblia. Estudem a palavra de Deus. Deixem de seguir revelações daqui, revelações dali, correr atrás disso, dessas coisas. Vão para a Bíblia, não saiam 1 milímetro do que está escrito na palavra dele. Vivam a palavra dele e preguem esta palavra. Amém? Esse foi o sonho. E é isso que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe cada missionário que está no campo. Cada amigo meu, amigo da Missão Horizontes, que estudamos junto por muitos anos, ficamos ali, Monte Verde, em todos os lugares, aí Bolívia, os missionários que estão aí em outros lugares, os missionários que estão ali, por exemplo, no Japão, na Índia, na China, vários amigos que estão ali no Nepal, vários amigos que estão em todas as partes do mundo pregando o Evangelho. Não desistam. Continue pregando a verdade da palavra do Senhor. Que Deus os use, que Deus os abençoe, que Deus os capacite a cada dia. E uma coisa tenho a plena seguridade. Quando Ele enviou a cada um de vocês, assim como me enviou para o campo, Ele veio na frente. E Ele cuida de cada um dos seus. Que Deus os abençoe. Que Deus renove as suas forças. É o que eu tenho orado, pedido para Deus renovar as forças dos servos dele, das servas do Senhor Jesus, os missionários, missionárias, pastores, pastoras que estão pelo mundo inteiro. Renove as nossas forças. Dai-nos sabedoria para ministrar a tua palavra e alcançar vidas, alcançar almas. Às vezes perdemos tempo correndo atrás daqueles que não querem saber. Não dá mais tempo de correr atrás de quem não quer. Corram atrás daqueles que estão sedentos e que querem ouvir a palavra do Senhor. Mas não percam a oportunidade. Preguem em tempo e fora de tempo. Porque Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.